Olá, Valérias! Sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manity, resumo do episódio 242 e prévia do episódio 243. A serpente andava pela casa após constatar o ódio que o Yaman tinha dela, mas estava disposta a entrar na mansão. Ao atender, um credor disse que pagaria quando chegasse a hora, e a mulher já se endividou contando com a fortuna do Yaman. Nem falo que é filho dela, porque na verdade ela nunca foi mãe para nenhum dos quatro. Neslihan, chocoudo, falava sobre a mãe do Yaman ter aparecido, perguntando para si por que ela tinha voltado depois de tantos anos. Indignada, ela disse que a mulher abandonou os filhos e voltou do nada. Ela lamentava o fato do Zia estar bem e como aquilo o afetaria. Zuhal, na parte externa, conversava com Erva Daninha, que estava chocada, sobretudo em dúvida se a mulher era mesmo a mãe do Yaman. Zuhal disse que a única pessoa que poderia deixar Yaman naquele estado seria aquela mulher. Ela disse que a irmã sempre comentava o que ela tinha feito, que os deixou para ficar com outro homem e que o pai do Yaman se matou. Zuhal, como conhece a espécie dela, disse que aquela mulher não tinha voltado à toa e que ela estava atrás de alguma coisa. Yaman, mais conhecido agora como Jason da Turquia, depois que reviu a mãe, tentou destruir a casa onde morou na infância com o seu machado. Porém, Seher de Calcutá chegou a tempo, não permitindo que ele destruísse o lugar. Yaman disse que ela havia matado o pai dele ali e que ele havia retirado o pai do teto. Ele disse que o pai dele estava muito doente e ela os deixou por outro homem, enquanto o pai implorava para ela não ir e que aquilo ainda o envenenava quando lembrava. Ele disse que não tinha sido apenas o pai, mas o Zia também, porque cada vez que ele piorava, a mente dele voltava para o dia em que ela os deixou. Yaman falou que aquela casa tornou-se uma sepultura depois que ela os deixou, lembrando que eram 3 crianças e que eles haviam enterrado um homem ali. Yaman disse que não era diferente do Zia. Ele falou que aquela casa, o passado, não o deixava e que o assombrava. Yaman naquele momento disse que ou ele destruía aquilo ou aquilo iria destruí-lo, colocando a mão no braço com as tristes memórias. Seher segurou na mão dele, pressionando um lenço branco, dizendo em seguida que não iria deixá-lo naquela casa, tão pouco que o passado envenenado dele os separassem. Ela colocou a mão dele no peito dela e disse que ali não era mais a casa dele, tampouco a mansão. Com a mão dele no peito dela, Seher disse que ali era o lugar dele, do Yusuf e do Zia, pedindo em seguida que ele deixasse o passado naquela casa. A serpente olhava para um vestido desmaiado enquanto batia um papinho com ele. Ela pensava nas coisas boas que teria quando fosse para a mansão e que ela teria que ter paciência, que ela iria vestir coisas boas, as melhores, as mais bonitas, pedindo um pouco de paciência, totalmente confiante de entrar naquela mansão. E, naquele momento, ela lembrou também da dívida, se perguntando de que jeito ela iria entrar naquele lugar. E ao lembrar da carinha da Seher de Calcutá, disse em seguida que havia encontrado a chave para entrar na mansão, ou seja, o passaporte dela. Yaman, em uma conversa com Seher, perguntou por que ela havia voltado depois de tanto tempo, e Seher de Calcutá disse que talvez ela estivesse arrependida, mas Yaman nem deixou ela terminar, dizendo que jamais e que ela não tinha misericórdia. Ele disse que tudo para ela era dinheiro e que o único problema dela era isso, dinheiro, e que a volta dela deveria ter sido pelo dinheiro. Naquele momento, Yaman ligou para Nedim em marcha lenta, dizendo que aquela mulher tinha ido na mansão e Nedim disse que não tinha entendido, perguntando quem era a mulher. Yaman disse que eles teriam que dar um jeito de mandá-la embora, nem que fosse para o exterior, que ela iria embora de Istambul. Nedim perguntou a quantia que ele daria para ela e Yaman disse que não iria dar nada. Coloque essa mulher em um dos seus navios, Yaman. Uma passagem só de ida. E Nedim disse que iria fazer, é claro. O patrão pediu. Nedim faz. Em seguida, Zia entrou preocupado com Yaman porque na cozinha, Jengir inventou uma desculpa para não perturbar a paz do homem. Porém, ele não se conformou e foi perguntar ao irmão o que estava acontecendo.
Zia disse que sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não importava o que fosse. Ele deixou claro que sempre estaria ao lado do irmão. E a serpente partiu para a investigação. Pois é, ela foi na escola em que Serrer estudou e ouviu do segurança que a Serrer tinha um coração de algodão, ficando toda animadinha. Depois repetiu que Serrer Cremelin era norinha de coração de algodão, dizendo que ela iria colocá-la na mansão. Enquanto ela terminava de falar, a imagem da Serrer de algodão aparecia com Yusuf entrando na mansão. Serrer conversava com Yusuf sobre o passeio que ele havia feito no parque e sobre a escola. Yusuf borocochosinho disse que tinha sido bem. A tia perguntou se ele estava chateado com algo e quando Yaman chegou fez basicamente a mesma pergunta. Yusuf respondeu que tinha sido boa, mas não tão boa. Yaman falou que em apenas 2 dias atrás ele corria para fazer o trabalho de casa, querendo saber o que de errado tinha acontecido. Yaman ainda disse que o trabalho de casa dele deveria ficar melhor do que o da Uiku. Serrer perguntou se ele estava tendo algum problema com a menininha. Yusuf disse que não, mas que no dia seguinte seria aniversário dela e que ele não tinha comprado um presente e que queria que fosse bacana. Yusuf disse que lembrou do tio, que sempre soube dar presentes bonitos para a tia, fazendo-a feliz. Mas ao olhar para o tio, disse que não pôde perguntar para ele porque ele estava triste em razão da morte do Arif Babá. Yusuf disse que não precisava ir e que todos estavam tristes. Yaman disse que presente era a melhor forma de demonstrar para uma pessoa que gostava dela. Ele disse que não seriam apenas os dois que comprariam o presente, emendando que Serrer também iria. Após Yusuf subir, Yaman disse para Serrer não se preocupar, porque aquela mulher nunca seria capaz de fazer mal a eles e que ele não iria permitir e que nada iria mudar na vida deles. E falando dela, olha a mulher que já estava na espreita para fazer um teatrinho com Serrer de Calcutá, mas ficou brava quando viu que Serrezinha não estava sozinha, vendo Yaman com ela. Eita! Zia, ao ver a mãe entrar em um táxi e partir, disse que ninguém havia acreditado nele, mas que ele sabia que era ela, perguntando por que ela tinha ido sem conversar com ele, perguntando se era por causa do Yaman e se era porque ele iria ficar bravo. Ele disse que já que ela não tinha ido para ele iria para ela. Duigu recebeu a ligação do homem traíra falando sobre o Jafer, pedindo que ela fosse sozinha. Ela disse que já que estava trabalhando sozinha mesmo, o homem foi pago para trair a menina. Quando a familhinha voltava das compras, Yaman recebeu uma ligação do Jenger que já foi avisando que eram mais notícias, dizendo em seguida que o Zia não estava na mansão, que ele havia fugido. Ali estava arrasado na delegacia por conta da morte do Arif Babá, quando Firat perguntou se ele iria embora, mas Ali disse que não, ficando sozinho no departamento. Ali, ao olhar para a mesa da Duigu, teve um insight de quando a comissária entrou em seu carro dizendo que para onde ele fosse, ela também iria. Naquele momento, ele recebeu uma ligação em que a pessoa dizia que Duigu estava em perigo e que o homem do Jafer havia preparado uma armadilha para ela. Ele soube que o homem que costumava ser o informante da Duigu fez um acordo com Jafer sendo traída. Ele disse que iriam sequestrá-la e matá-la e que o informante dela trabalhava para os dois lados. Ali ligou desesperado para Duigu pedindo que ela mandasse a sua localização para que ele fosse até ela, mas Duigu disse que não era assunto dele. Ele pediu que ela tivesse cuidado, querendo saber onde ela estava e que haviam preparado uma armadilha para ela. Enquanto Duigu não entendia nada, atropelava as palavras dele, lembrando que ele havia pedido para ela cuidar dos assuntos dela e que era aquilo que ela estava fazendo. E naquele momento ela foi cercada e dentro do seu carro se perguntava o que estava acontecendo. Pediram que ela saísse do carro enquanto Ali, desesperado, ouvia tudo. Tão logo saiu do carro, o bandido que apontava a arma para ela disse que Jafer havia mandado um oi para ela. De repente, Ali ouviu um estampido de tiro e, desesperado, pedia que ela falasse alguma coisa, implorando que ela falasse algo. Tadinho, gente. Zia foi até a casa em que morou na infância e repetiu o que fez quando a mãe o abandonou, sentadinho na escada esperando a mãe voltar. Naquele momento, Yaman chegou com Serrer e lembrou de quando tentava convencê-lo a sair dali, prometendo que nunca o abandonaria. Yaman segurou no braço do irmão, dizendo que ela não iria, enquanto Zia falava que ela iria.
Yaman, nervoso, disse que ela estava morta para eles e que ela não iria entrar na família de novo e que ele não iria permitir e que mesmo que ela aparecesse na porta deles 1 milhão de vezes, como ela fez naquele dia, ele iria jogá-la para fora de novo, de novo e de novo. Zia, revoltado, disse que a mãe dele foi e ele não contou, enquanto Yaman pedia que ele não fizesse aquilo. Zia disse que sabia que ela iria por eles e que iria cuidar das crianças dela. Os irmãos discutiram e Zia, indignado em saber que o irmão havia expulsado a mãe. Zia perguntava por que o irmão tinha feito aquilo e a mãe dizia que tinha feito a coisa certa. Zia disse que o irmão tinha jogado a mãe fora, enquanto Yaman o lembrava de tudo que ela fez, mas Zia acreditava que ela tinha ido para pedir desculpas e sem paz. Zia disse que todos se foram, citando todos os nomes, mas que a mãe tinha voltado. Yaman disse que era para ela voltar de onde veio, lembrando de como o pai morreu e que tudo foi por culpa dela. Zia, naquele momento, disse que não tinha esquecido. Yaman segurou no braço do irmão e falou que era para ele não esquecer jamais e que era para ele colocar aquilo na cabeça dele. Yaman disse que no dia em que o pai morreu, ela morreu para eles também, perguntando quantas vezes mais ela iria destruí-los, que ele não iria permitir, e Seher pediu que eles se acalmassem, levando Zia para o carro. Ali continuava desesperado, tentando falar com Duigu, mas um homem pegou o telefone e pediu que Ali parasse de gritar, porque era tarde demais, se identificando como Jafer, o homem que Duigu havia traído. Ele disse que ela pagou o preço pela traição com a vida dela. Isso foi na época em que ela estava infiltrada investigando a máfia como uma pessoa comum e Ali atrapalhou tudo. Foi no comecinho da segunda temporada. Jafer disse que o que aconteceria serviria de lição para ele e que qualquer um que o trai paga o preço. Ele ainda mandou um recadinho para o Ali dizendo que se ele não desistisse e ficasse no caminho dele, ele terminaria exatamente como ela. Ali, gritando, disse que iria destruí-lo, fazendo que ele pagasse por aquilo. Ele pediu que o homem se escondesse, se achasse que seria bom para ele, porque ele iria encontrá-lo. Após Jafer desligar o telefone, Ali colocou tudo abaixo e praticamente declarou seu amor, dizendo que não poderia perdê-la também, que ela não poderia deixá-lo. Naquele momento, Firat chegou querendo saber o que tinha acontecido, e Ali disse que haviam perdido a comissária Duigu, que ela tinha sido atacada. E hoje a Manet foi com muita emoção e ação, Senhor. E vamos para a prévia, estou com medo. E entramos na prévia do episódio 243. Yaman promete proteger o irmão mesmo contra a vontade dele. Ali, desesperado e se sentindo culpado em ter deixado Duigu sozinha. A mulher, pelo visto, atormentará Yaman durante muito tempo e a paz de todos será perturbada. Veremos Seher otimista. Ali, nos paranauês de luta, vai chegar no chefão e teremos mais ação do que hoje. Louca para ver Duigu sendo salva por ele. Ah, tomara, gente. Seher, algodão, virando Xena, partindo para cima da serpente que está tirando a paz do mozão e já conhecemos outro lado da cremosa. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela, um grande beijo. Pessoal, obrigada pela visita, deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço! Bye, bye!